Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos juntos conferir os nossos objetivos? Acompanhe. Faremos a leitura do gênero textual conto. É um texto bastante legal, importante e também ficcional, por que não? Vamos inferir uma informação implícita dentro do texto. Que informação implícita é, professor? Então, é algo que nós precisamos interpretar, Então, isso é uma informação implícita. Vamos também conhecer as diferentes funções e perceber os efeitos e sentidos provocados no texto pelo uso dos sinais de pontuação, Claro que cada sinal de pontuação tem uma determinada função dentro do texto, Elas não são iguais. Bom, observe aqui comigo, então, nós temos alguns enunciados. Vamos a eles. Não vai ter aula. Observaram? Então, utilizei aqui o ponto final. Não vai ter aula. Perceberam como a entonação muda a partir do uso da vírgula? Então, as informações são diferentes, tá? Vamos adiante. Você faz tarefa, é uma afirmação. Você faz tarefas? É uma pergunta, Você é espertíssimo. Você é espertíssimo. Será mesmo, Então, quer dizer, nós temos informações diferentes, de acordo com o uso de cada sinal de pontuação. Posso ter uma afirmação a partir do uso do ponto final. Eu posso ter uma dúvida a partir do uso do ponto de interrogação, uma pergunta. Eu posso ter, uma afirmação, de uma maneira muito incisiva, de que a pessoa realmente é esperta, é espertíssimo, Quero enfatizar essa ideia, Então, eu uso o ponto de exclamação. Ou eu deixo por conta do leitor observar, Você é espertíssimo, mais ou menos. Será que é uma ironia? Será mesmo que ele é esperto? Então, não é uma afirmação total, Então, fica essa importância de sabermos interpretar a função de cada ponto utilizado dentro do texto. O que fez, então, com que as frases ao lado tivessem sentido diferente? Foi um emprego, em determinado momento de um determinado sinal de pontuação, Então, o uso da vírgula ali, ela dá uma entonação diferente, Olha lá, não vai ter aula, uma afirmação, então eu tenho certeza, Já a segunda informação, não, vai ter aula. Quer dizer, é uma informação que altera completamente a informação anterior. Quer dizer, vai ter sim aula, Então, uma não vai ter, a segunda diz que vai ter aula, Então, as ideias são informações diferentes a partir do uso de uma vírgula. Aqui é uma afirmação e outra é a dúvida, Você faz tarefa ou você faz tarefas, São coisas diferentes, beleza? Então, nós chegamos à dedução de que é realmente necessário usar a pontuação nos textos? Sim ou não? Com certeza, pessoal? Não tem nem o que duvidar. Com certeza faz toda a diferença para que eu tenha uma compreensão correta, dos fatos. Eu não posso ter ali dúvidas sobre o que está escrito, certo? Muito bem. Agora eu quero convidar vocês a fazermos juntos uma leitura, Vamos ler o conto Pontos de Vista para entendermos melhor? Vamos lá? Pontos de vista. Os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão. Esta história já começou com um erro, disse a vírgula. Ora, por quê? Perguntou o ponto de interrogação. Deveriam me colocar antes da palavra quando, respondeu a vírgula. Concordo, disse o ponto de exclamação. O certo seria, os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão. Viram como eu sou importante? Disse a vírgula. E eu também, comentou o travessão. Eu logo apareci para o leitor saber que você estava falando. E nós, protestaram as aspas. Somos tão importantes quanto vocês.
Tanto que, para chamar a atenção, já nos puseram 2 vezes nesse diálogo. O mesmo digo eu, comentou o 2 pontos. Apareço sempre antes das aspas e do travessão. Estamos todos a serviço da boa escrita, disse o ponto de exclamação. Nossa missão é dar clareza aos textos. Se não nos colocarem corretamente, vira uma confusão como agora. Às vezes, podemos alterar todo o sentido de uma frase, disseram as reticências, ou dar margem para outras interpretações. É verdade, disse o ponto. Uma pontuação errada muda tudo. Se eu aparecer depois da frase "a guerra começou", disse o ponto de interrogação, é apenas uma pergunta, certo? Mas, se eu aparecer no seu lugar, disse o ponto de exclamação, é uma certeza. A guerra começou. Olha, nós aí de novo, disseram as aspas, né? Então, olha nós aí de novo. Pois eu estou presente desde o comecinho, disse o travessão. Tem hora em que, para evitar conflitos, não basta um ponto, nem uma vírgula. É preciso os 2, disse o ponto e vírgula. E aí entro eu. O melhor mesmo é nos chamarem para trazer paz, disse a vírgula. Então, que nos usem direito, disse o ponto final e pôs fim à discussão. Olha que interessante aqui, então, o recado deste texto, né? Então, os sinais de pontuação aqui colocaram ali, cada um defendendo o seu lado, né? Por que ele era importante dentro do texto. Então, chegaram na conclusão de que sim, todos eles são importantes, né? Não tem um mais ou menos importante do que o outro. Todos eles, né, dentro de determinados contextos, eles têm a sua devida importância, né? E você precisa saber, então, qual é a intencionalidade de usar um ou outro sinal de pontuação, certo? Então, temos aqui a atividade número 1. Observe aqui, ó. Estamos todos a serviço da boa escrita, disse o ponto de exclamação. Nossa missão é dar clareza aos textos. Se não nos colocarem corretamente, vira uma confusão como agora. Olha o que está sendo perguntado. O que essa afirmação dita pelo ponto de exclamação quer dizer? Pense a respeito, já voltamos.
Legal, e aí? Você conseguiu então responder a questão? Teve dúvidas? Vamos ver juntos como ficou? Olha lá. Bom, então a ideia aqui, pessoal, era do quê, né? Quer dizer que os sinais de pontuação são muito importantes dentro do texto, né? São eles que oportunizam a compreensão. Então, a partir do que eu leio, eu vou compreender, né, o texto melhor, né? Ou eu vou compreender a ideia exata que o autor quis passar. Se eu não tenho clareza do que significa, né, esse sinal de pontuação, eu posso ter ali uma interpretação equivocada do que está escrito, né? Não é mesmo? Então, se eles não forem utilizados adequadamente, podem influenciar no entendimento inadequado do texto. Olha lá, um exemplo aqui para vocês perceberem. Isso só ele resolve, né? O que quer dizer essa frase? Né? Quer dizer que isso é pouca coisa para a pessoa, né? Resolver, ela dá conta de resolver, né? Então, isso só ela resolve. Beleza? Agora, isso só ela resolve. Quer dizer que só aquela pessoa que tem a capacidade de resolver o problema. Então, perceberam? Uma frase, ela tem um sentido, né? Quer dizer, isso só é pouca coisa, então a pessoa resolve tranquilamente. E na segunda não, isso é uma coisa que só aquela pessoa resolve. Não é todo mundo que tem essa habilidade, certo? Então, viram como muda muito? Uma vírgula mudou muita coisa, né, pessoal? Aliás, uma vírgula em determinado local da frase, né? Mudou muita coisa. Beleza? Vamos pensar a respeito, então, disso? A partir do texto ponto de vista, é possível compreender o que, pessoal? Que o ponto final é o mais importante porque acaba com a discussão? Será que é isso? Ou o travessão é mais importante porque está presente no texto todo? Ou ainda, todos os sinais de pontuação são importantes, pois cada um corresponde a uma intencionalidade. Ou sinais de pontuação, como a era tecnológica, não fazem mais sentido. Será que não faz mais sentido usar sinais de pontuação por estarmos na era tecnológica? Ai, pessoal. Vamos ver o que tem em relação, o que está correto dessas opções, né? Com certeza é que todos os sinais de pontuação têm a sua importância por igual, não tem um mais importante do que o outro, né? Se eu esqueço o sinal adequado, com certeza, né, vai ter ali um prejuízo na interpretação daquele enunciado, não vai ser a mesma coisa. Então, tem que prestar atenção nisso, certo? Quais são os sinais de pontuação? Vamos recordar aqui? A vírgula, certo? O ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, 2 pontos, né? O próprio nome já diz, 2 pontos é um ponto, né? Utilizado, travessão e as aspas também é considerado sinal de pontuação, certo? Vamos ver então como isso pode ser usado dentro do texto? Acompanhe aqui comigo. Né? Vamos ampliar o nosso conhecimento a respeito disso. Quando que eu devo usar as aspas? Posso usar em algumas situações. Entre elas, quando for abrir ou fechar citações, então eu preciso citar uma fala de alguém, de uma personalidade, ou um trecho de um livro, eu uso lá as aspas. Olha lá. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, um trecho do Pequeno Príncipe. Ou, podemos usar aspas quando queremos exprimir ironia, ou ainda dar destaque a uma palavra. Olha lá, essa fruta é uma delícia, né? Posso achar uma coisa ruim, então eu coloco lá em ironia, né? Coloco entre aspas, delícia não, né? Quer dizer, eu penso totalmente diferente disso. 3. Quando surgem neologismos, o que são neologismos? Uma palavra nova, inventada, uma mistura de palavras, enfim. Arcaísmos ou ainda gírias. Então, eu posso usar, ou devo usar, aliás, né, as aspas. Olha lá, tô de boa, né? Então, usei as aspas para indicar que é uma gíria. Que mais? Agora, em relação ao uso das reticências. Quando que eu devo usar as reticências? Para interromper o pensamento ou ainda chamar a atenção, né?
Chamar o leitor ali a completar os sentidos. Então fica por conta do pensamento do leitor. Olha lá, eu fui para a cama cedo, mas não consegui dormir. Ou teria ido mais tarde. Enfim, cada um vai ter um pensamento, né? Vai completar o sentido. Ou ainda para expressar indecisão. Então, alguém está indeciso em relação ao texto. Não sei se devo aceitar esse convite. Né? Então, indecisão. Essa ideia é gerada aqui. Perceberam? Legal, né? Agora chegamos à atividade número 2. Olha lá. Leia o trecho e responda. No fim da fala do ponto final, há o ponto de exclamação. Que efeito de sentido o uso desse sinal de pontuação provoca no enunciado? Pense a respeito, já retornamos. Legal, e aí? Conseguiu responder? Vamos conferir juntos como ficou? Olha lá, então o uso desse sinal de pontuação, ele enfatiza, né? Destaca então, né, a fala do ponto final, evidenciando então uma empolgação do personagem, né, em por fim aquela discussão. Então esse desejo, né? Vamos acabar com isso logo, né? Mais ou menos isso. Certo? Percebeu? Muito bem. Agora é uma proposta para você, colocar a mão na massa, uma atividade aqui para você realizar, né? Então a sugestão é que você se organize, né? Para reler o conto de maneira dramatizada, né? Então, essa maneira teatralizada, dramatizada, né? Cada um sendo um personagem, enfim. Cada aluno poderá representar um sinal de pontuação, né? Procurem dar uma entonação na fala de acordo com o comportamento de cada personagem, como se fosse uma apresentação de teatro, só que somente na fala, não precisa,
né, usar vestimenta, nada disso, certo? Se quiserem, cada aluno poderá criar uma caracterização por meio de uma etiqueta ou outra forma criativa para diferenciar, né? Então não é obrigatório ali ter um tipo ali, né, de roupa, enfim, uma caracterização. Mas se você quiser, pode também utilizar para tornar atrativa a sua apresentação ou a apresentação da sua equipe aí, certo? Vocês terão 5 minutos para a organização e 2 minutos para apresentarem essa peça, essa dramatização baseada no conto. Um tempo na tela para você anotar essas informações. Legal, tudo anotadinho aí. Perfeito? Muito bem. Então, espero que seja um sucesso a apresentação dramatizada que você elaborou junto com a sua equipe, beleza? Vamos conferir então o que nós fizemos durante a nossa aula? Vamos lá? Então, nós fizemos a leitura do conto Ponto de Vista, né, do autor João Anzanello Carrascosa, no qual o autor apresenta uma conversa entre os sinais de pontuação, bastante divertido por sinal, né? Vimos que todos os pontos ou sinais de pontuação são importantes, pois eles são a ponte entre o autor e o leitor para que haja uma melhor compreensão do texto. Beleza, pessoal? Muito legal, né? Eu gostei do tema desta aula, espero que você tenha gostado também, tá? Agradeço muito a você e até a próxima, pessoal.